Cabe o transporte marítimo? No transporte marítimo ele cabe, o estudo que nós temos não trata ele como a solução principal, porque não haverá transporte marítimo se ele não estiver conectado com outros modais. O que adianta ter um terminal de transporte marítimo que saia, por exemplo, do estreito para atravessar ou fazer o cross até a beira-mar, por exemplo, e tu não tem como sair da beira-mar para se deslocar para o seu trabalho no meio do centro. Correto. Então, assim, o transporte marítimo, ele é um elemento, o estudo que nós temos, ele é um elemento que precisa cruzar com o transporte público coletivo, precisa cruzar com os outros modais, bicicletas, ciclovias, e precisa cruzar com grandes desafogadores do transporte individual. Porque a pessoa pode pegar um transporte individual, deixar num estacionamento, pegar o transporte marítimo e se deslocar até um ponto e depois fazer o próprio trabalho e voltar. Só que não resolve sozinho. Ao mesmo tempo, a gente hoje, em Florianópolis, não tem nenhuma cultura, não tem nenhum plano estratégico de trapiches, por exemplo. Imagina, a gente está discutindo transporte marítimo. Sem ter um trapiche. Sem ter trapiches. Que possa receber essas pessoas. Que possa receber. Existe também uma outra especulação, né? Que são as pontas da ilha, né? Para que se liguem diretamente aqui com a Palhoça e lá com Biguaçu, com o governador Celso Ramos. Isso é viável? Existe esse projeto? É só uma especulação? É sempre especulação, nunca foi um projeto apresentado que foi buscado financiamento, né? O candidato não enxerga essa especulação, que seja uma especulação, como uma possível solução também? Porque você não teria somente aquela saída da ilha, mas sim teria mais duas saídas? O estudo que nós temos, ele deflagra que a solução não é rodoviarista. A solução é criar mecanismos de diminuir as dificuldades das pessoas usarem outros modais. O transporte público coletivo, os transportes, utilização de caminhadas, uso de bicicleta e pensar em sistemas interbairros hoje. Então isso é o estudo que nós temos. As soluções rodoviaristas, que são abrir grandes vias, grandes centrais, para a realidade de Florianópolis, uma cidade insular, ela hoje não é a solução. E, inclusive, muitos lugares do mundo que tiveram soluções rodoviaristas deram passos atrás buscando esse tipo de respostas. Nós temos ainda a condição de ter uma cidade que pense o uso da mobilidade urbana a serviço das pessoas, né? Pensar pontes nos extremos da ilha, cara, não é a solução hoje. A solução hoje é dar conta dessa condição que nós temos, né? Agora, a gente tem um desenvolvimento urbano baseado em espinha de peixe, que é a forma com que a gente se urbanizou, pelas nossas características culturais também. E que a gente tem um déficit de vias públicas, pensando numa cidade que há pouco tempo atrás era uma ilha que tinha 100 mil habitantes e agora é uma ilha que tem quase 500 mil, entendeu? E que no período de verão ela triplica, né? Então é necessário pensar e ter inteligência. Hoje o mundo inteiro se movimenta através de informações, que toma decisão a partir de dados coletados pela dinâmica da vida, pela dinâmica do consumo das pessoas. O poder público precisa também se apropriar disso. A gente tem que ter soluções a partir de indicadores, a gente precisa pesquisar, precisa ter dados oficiais, precisa saber como é que as pessoas se movimentam, como é que é a dinâmica dos bairros, como é que é a dinâmica entre centro e bairros, como é que é a dinâmica entre ilha e continente, continente e ilha, para tomar essas decisões. O que eu estou colocando aqui foi a partir de alguns estudos que nós tivemos acesso e que apontam para essa solução. Eu não vou dizer que eu vou dar uma solução fácil. Vamos criar o transporte marítimo vai resolver o problema da cidade. Vamos criar a ciclovia, vai resolver o problema da cidade. Vamos criar um ônibus, um trem, um metrô de superfície que vai resolver o problema da cidade. Não é isso. São promessas sem estruturas, né? Não vai solucionar. Né? Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer em cima do que nós coletamos informação e tivemos acesso a estudos, né? Existe um departamento de mobilidade urbana na UFSC, que tem um pessoal lá em Joinville, um pessoal aqui também na Trindade, que é muito qualificado nisso, que trabalha para o Brasil inteiro, que trabalha para o mundo inteiro. E a gente, às vezes, perde essa oportunidade de avançar. A UFSC, por exemplo, tem uma linha UFSC ao Sapiens Park, que é uma linha com transporte, é um ônibus elétrico.
a partir do núcleo de energia solar da UFSC. E eles apresentam soluções muito adequadas para a cidade. E ela está muito baseada em construir uma cultura do transporte público coletivo. E é possível na cidade, cara. E é a solução a longo prazo para essa cidade é investir em construção de uma cultura de transporte público coletivo. Não vai ser o transporte individual que vai solucionar o problema da realidade de uma cidade-ilha, uma cidade que tenha essa característica insular. Na Ponta do Coral, já visto que tem um projeto já em andamento, que é o projeto da Marina, né? Marina ali, né? Uhum. E isso vai impactar diretamente na mobilidade local, né? Uhum. Mas também vai impactar diretamente no turismo local. Uhum. Consegue se casar os dois? Esse projeto, até onde eu tenho conhecimento sobre ele saiu da proximidade da Ponta do Coral, ele foi um pouco mais para o centro ali da beira-mar, tá? Ele é um projeto de uma marina, mas na verdade é um projeto de um shopping, é um grande shopping center, né? Ele é muito mais uma área que vai ter uma área comercial, um grande shopping, do que um equipamento de marina. De recebimento de barcos maiores. Florianópolis hoje tem umas 60 e poucas marinas individuais. A Bahia, Sul e Norte, né? Vamos chamar assim. A cultura náutica ela é muito importante. Eu acho que Florianópolis tem que avançar muito na cultura náutica. Como eu já falei, nós não temos nenhuma política de trapiche. Quem sabe é como se tu tivesse um Fusquinha velho e pulasse por uma Mercedes-Benz. A gente tem um problema concreto sobre isso, né? Eu acho que desenvolver a cultura náutica, criar uma política de marinas e ter isso como um instrumento de desenvolvimento da cidade não é um problema. Agora, aquele empreendimento que está sendo licenciado, que está sendo colocado à venda ali na beira-mar, ele é muito mais um shopping center de beira-mar do que uma marina para construir essa cultura náutica. Não teremos um impacto tão grande assim, né? Assim, os estudos demonstram que vai ter um problema de mobilidade ali, porque já é uma área super estrangulada já. É a principal via de entrada e saída de Florianópolis. Eu vejo, inclusive, que a gente precisa construir uma cultura náutica. O nosso mandato, o nosso programa, ele está muito apontado para isso. Os jovens da cidade precisam ter uma escola para a aprendizagem técnica da área náutica, seja de equipamento, seja da cultura náutica, seja mesmo de navegação. A gente precisa avançar nisso, a gente precisa trazer escolas de formação dessa juventude, filhos de pescadores, a gente precisa se associar a isso. Até para manter a cultura da pesca, né? Isso porque a gente vai fazer essa transição, o mundo inteiro fez essa transição. A gente vai fazer essa transição, mas ela precisa ser socializada, ela precisa ser para todo mundo. Hoje, se a gente implementar uma marina, vai vir mão de obra de fora, porque a gente não tem mão de obra qualificada aqui, entende? Então a gente precisa dar esses passos. Primeiro, criar uma cultura náutica, criar uma infraestrutura de piers e de trapiches. A gente precisa criar escolas de formação para essa moçada, porque hoje tem várias marinas privadas e ausência de mão de obra para... Então, quem hoje quer ter um equipamento náutico mais robusto, mais amplo, já tem em Florianópolis. Não é por falta de, mas a gente precisa desenvolver isso numa perspectiva de que cidade a gente quer daqui a 20 anos. E a cultura náutica ela é central para uma cidade-ilha. Em todo lugar do mundo é assim. Mas se tem um bom planejamento a longo prazo, as coisas conseguem andar.